Filipenses capítulo número 4, versículo 6 é o texto que vamos iniciar essa nossa reflexão lendo, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Ore comigo agora. Deus eterno Pai, estamos aqui unindo os nossos corações para refletirmos na Tua palavra. Fala comigo, fala conosco, fala em cada coração, esses que estão nos acompanhando pela live, Senhor, pelo culto online, e aqueles que também vão entrar em contato, Senhor, com este conteúdo em algum momento. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Quero pedir a licença para você, para que eu me assente. Você também pode se assentar e vamos iniciar a nossa reflexão nesta noite. Nós estamos falando a respeito de oração, comunicação com Deus, que segundo o apóstolo Paulo tem algumas divisões. Já falamos a respeito de oração, já falamos a respeito de clamor e súplica, já falamos a respeito de intercessão, e hoje eu quero fazer aquilo que poderíamos chamar de um fechamento desse tema, dentro daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração nesses últimos dias, dizendo a você que, de fato, a oração, ela não é apenas um instrumento da nossa espiritualidade, não é apenas uma forma de nós desenvolvermos a nossa maturidade espiritual. Acima de tudo, precisamos ver a oração como um grande privilégio de nós podermos entrar na presença do Senhor de maneira diferenciada, porque na presença dele estamos sempre, mas de uma maneira diferenciada, para buscarmos dele as orientações necessárias para o tempo que estamos vivendo e também para a nossa vida em particular, para que possamos de fato estar alinhados com o que Deus está fazendo nesse tempo presente. Mas hoje eu quero também me utilizar de um dos escritos do apóstolo Paulo, que é a sua carta aos Filipenses, que fizemos a leitura no versículo número 6 do capítulo 4, porque aqui traz uma palavra que nós não vemos ali no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 em diante. É uma palavra diferente e que Paulo usa aqui de maneira muito pontual e muito significativa, que é a palavra petição. Essa palavra que nós vemos ali, antes quero que vocês façam petições, não é? Sejam as suas petições conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Nós já falamos a respeito de oração e de súplica, mas o apóstolo Paulo traz algo novo aqui, e esse algo novo é a palavra petição. Essa palavra petição, no original grego, não é? É aitema, e é uma palavra que você vai entender a importância dela no transcorrer desta palavra, desta reflexão, porque vários momentos, derivações desta palavra aparecem. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 6,
A palavra de Deus vai dizer: aquele que tem falta de sabedoria, peça. Não é? Só que ele fala assim, versículo 1:6, peça, porém, com fé. A palavra peça ali é um derivativo da palavra aitema, ou aitema, na verdade, é um derivativo da palavra aiteu, que tem uma conotação jurídica. Tem uma conotação jurídica. A palavra no original, ela significa, deixa eu dizer para você o que a palavra aitema representa em sua essência: pedido, requisição, e olha isso, exigência. É o que pode ser utilizado lá. Essa é a palavra que aparece em Filipenses 4:6. A palavra que aparece em Tiago 1:6 é aiteu. Deixa eu soletrar para você. A palavra que aparece no livro de Filipenses é claro, sempre lembrando, é transliterado, não é? A-I-T-E-M-A. A palavra que é transliterado em Tiago 1:6 é aiteu. Aiteu significa pedir, rogar, suplicar, desejar, requerer. Essa é uma expressão que é muito conhecida no mundo jurídico, quando você vai fazer algum pedido baseado na lei vigente no país. Os códigos que dirigem a nossa conduta, existe código de trânsito, existe código civil, existe o código penal, existem vários códigos que os advogados se utilizam para fazer petições, requisições. E esse é a palavra que o apóstolo Paulo se utiliza em Filipenses 4:6, que nós fizemos a leitura. E essa palavra também vai aparecer no mesmo livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Lá no capítulo 4, versículo 3 de Tiago, diz: pedis, e essa é a palavra que aparece lá, aiteu, pedis e não recebeis, porque pedis, aiteu, mal. Os advogados sabem, nós temos advogado aqui, que quando você faz uma petição, você tem que saber elaborar aquilo que eles chamam de processo. Para quê? Para que quando o juiz ler aquele texto, ele saiba qual é o tipo de petição, qual é o tipo de lei que apoia aquele pedido. Se houver erro nisso, isso é uma linguagem, lembre-se que eu estou falando, é uma linguagem jurídica. É necessário fazer todo o processo de novo, ou o juiz simplesmente ele não dá prosseguimento, ele indefere. Não é assim, advogado? Nós estamos aqui com o nosso advogado aqui. E por que isso é importante? Porque às vezes nós podemos pensar que a oração é o meio pelo qual nós conseguimos o que nós queremos. Mas a oração é o meio pelo qual Deus vai manifestar em nossa vida, em nossa história, aquilo que Ele já estabeleceu. E Ele está pedindo que nós façamos parte disso. Por isso,
o apóstolo Paulo vai usar, principalmente no livro de Romanos, toda uma linguagem jurídica de justificação, de pagamento. A palavra de Deus fala sobre vários aspectos que o Senhor Jesus, Ele é a nossa justiça, justiça nossa. Nós somos a justiça de Deus, segundo a Bíblia, em Cristo Jesus. São palavras do apóstolo Paulo. Então, muitas pessoas acham que a oração, ela é simplesmente algo que você chega e vai falando e vai pedindo aquilo que quer. E é claro que a Bíblia Sagrada diz, o Senhor Jesus Cristo nos incentiva a orar em Mateus 7, pedis, buscais, está ali, a palavra de Deus fala isso, exatamente, Jesus nos instrui dessa forma. Mas quando Jesus vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em Lucas capítulo 18, versículo 1 em diante, até o 8, se não me falha a memória, o 7, ele usa a linguagem de um juiz iníquo. E ele usa, é claro, a figura de contraste. Jesus se utilizava isso, às vezes ele ia do menor para o maior, do pior para o melhor, e ele usa agora uma figura de contraste. Ele fala a respeito de um juiz que é importunado por uma viúva, que vai a ele, que quase que constantemente pede: faze-me justiça, faze-me justiça. Ele usa essa figura, e a palavra de Deus fala que o juiz, ele acaba fazendo justiça, ou seja, ele se utilizando da lei para promover a demanda que aquela mulher estava pedindo. E aí o Senhor Jesus completa: e vocês não acham que o vosso Pai vai fazer tudo o que vocês estão pedindo? Esse é o texto que fala exatamente, usando essa figura, que muitas vezes nós nos esquecemos. Ah, pastor, então quer dizer que tem uma burocracia espiritual? Não, é que Deus, Ele estabelece as formas como a sua autoridade acontece sobre a terra. Por que que Jesus teve que nascer como um bebê? Tomar forma humana, pagar o preço na cruz do Calvário. Por quê? Porque existe a justiça eterna de Deus. Deus é justo, e a sua justiça exige que seja cumprido os requisitos que Ele mesmo estabeleceu pela sua imensa sabedoria e misericórdia, mas Ele mesmo se oferece para cumprir essa justiça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque as ações que Deus faz, Ele não faz simplesmente à revelia da sua palavra. Deus, Ele se sujeita à sua palavra. Deus pode fazer qualquer coisa, mas Ele estabeleceu que tudo que Ele faz segundo a sua palavra. Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele colocou esse princípio, e a gente precisa entender. Por isso, não é apenas a oração, é o conhecimento da palavra de Deus. Não é apenas você chegar diante do Senhor e dizer um monte de coisas que você deseja, ou fazer um monte de petições, se não estiver de acordo com a palavra de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu particularmente gosto demais, não é?
no livro de Esther. O livro de Esther é um dos livros assim que traz uma das histórias mais contadas já em filmes, né? Em desenho animado, são várias histórias, e essa é uma delas, porque é uma história muito, muito bonita. Conta a história de Esther, uma moça judia, que levada para o reino de Assuero, diz a palavra de Deus que ela se torna rainha. E ao se tornar rainha, tem lá no reino o Amã, que odeia o povo judeu em função de Mardoqueu, o tio de Esther, que ninguém sabia, na verdade, que era tio de Esther por orientação do próprio Mardoqueu. E ele cria uma lei. Ele faz o rei estabelecer uma lei para destruir o povo judeu. E isso, irmãos, fica sabendo a Esther, e o Mardoqueu chega para ela e fala assim: ó, talvez seja para esse tempo que Deus te colocou. Mas o momento que eu gosto e que tem a ver com a nossa mensagem é um momento, se não me falha a memória, no capítulo 5, né? Mas no capítulo 7 também isso está, é o momento da festa, que ela chega na presença do rei, e ninguém podia chegar lá sem que o rei estendesse o cetro para ela, sem que o rei fizesse um gesto que poderia entrar, poderia morrer. E ela se veste e vai até o rei, mesmo não sendo convidada, não sendo chamada, não é? Ela entra na presença do rei, e o rei fica encantado com ela e diz para ela: o que você quer, rainha Esther? Até metade do meu reino eu darei a você. Aí ela diz: ó, rei, eu quero fazer uma festa. E lá na festa ele fala assim: qual é a tua petição? Essa é a palavra lá. Qual é a tua petição? Porque as pessoas entravam na presença do rei para, em função das leis estabelecidas, fazerem pedidos. Assim era. E aí ela entrou dentro de um momento em que o rei estava ali recebendo e só podia entrar se ele ordenasse que entrasse, e ela entra naquele momento sem a orientação ou sem a ordem do rei, mas ele fica encantado e diz: eu vou fazer o seguinte, eu quero pedir, mas eu quero pedir numa festa. E no capítulo 7, a palavra de Deus fala algo muito interessante, porque eles estão lá e o rei lembra, e de novo ele fala: qual é a tua petição, rainha Esther? Sabe qual é essa palavra, petição, que aparece lá no livro de Esther? É Shelah, S-H-E-L-A-H, solicitação, coisa solicitada, demanda, pedido, é também uma linguagem jurídica, também se utilizado para isso. Isso vai aparecer também em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, quando Ana está lá, clamando ao Senhor, e ela então diz que vai entregar o seu filho por todos os dias dele. Aí chega Eli, o profeta, e ela diz: que o Senhor te conceda a tua petição, Shelah. Irmãos, nós precisamos entender a nossa posição. Nós precisamos entender a força que nós temos, nós, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de nossa nação, diante das pessoas que não conhecem a Deus.
Se Esther não entrasse na presença do Senhor, todas as pessoas, os seus conterrâneos, as pessoas que também faziam parte de Israel, iriam morrer. E ela entra e faz o seu pedido de maneira especial. Gosto demais daquela passagem do capítulo 7 do livro de Esther. E o rei dá o que ela pediu, e Amã, que tinha preparado uma forca para Mardoqueu, ele é que acaba morrendo na própria forca que ele preparou. Alguém pode dizer assim, mas pastor, qualquer um pode orar. Não, irmão. Não é qualquer um que pode orar. Não é qualquer um que pode suplicar, rogar e fazer intercessão. Só aquele que pode entrar na presença do Senhor, de fato. Por isso que às vezes a gente não entende o poder que, de fato, Deus entregou à sua igreja. Eu quero que você me acompanhe numa leitura lá de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a última parte do versículo 16, assim, ó: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E aí ele diz assim, Tiago: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Sabe essa palavra aqui, justo? Não é por acaso que está aqui. Irmãos, nós somos aqueles que somos justificados em Deus. Nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos fazer petições ao Senhor, baseado na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: tudo que vocês pedirem em meu nome. Por quê? Porque ele cumpriu todos os rigores da justiça de Deus, pagou o preço por nós, para que nós hoje pudéssemos legalmente entrar na presença do Senhor e fazer as nossas orações a partir da vontade de Deus, que nós temos a revelação, o acesso. Você está entendendo qual é a importância da igreja, a importância que você tem para a sua família, a importância que a sua oração tem para essa situação que nós estamos enfrentando no Brasil? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, diz a Bíblia, o meu povo, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo peculiar. Somos o povo de Deus segundo a Bíblia Sagrada. Isso não é para ficarmos nos exaltando. Isso é uma responsabilidade que nós temos diante de pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos esse acesso. Nós sabemos das verdades da palavra de Deus. Por isso a nossa vida de oração é tão importante. Por isso clamar pelos nossos familiares, por aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é tão importante. Orarmos por essas autoridades e pedirmos a Deus que Ele faça o que precisa ser feito, pela autoridade que Ele nos investiu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a palavra petição é tão importante para entendermos isso. Não é chegarmos
e ficarmos pedindo. A palavra de Deus fala: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Já citei esse texto. E o que ele chama de pedir mal? Para gastardes em vossos próprios prazeres. Vocês pedem e pedem mal porque vocês só pensam em vocês. Vocês pedem e pedem mal porque a única coisa que interessa, diz o texto sagrado, é os vossos deleites. Irmãos, Deus não tem nenhum tipo de problema com a sua, até uma ordem de Deus, a sua alegria, seu contentamento, mas nós precisamos entender a posição que temos. Quantas pessoas que estão necessitando das nossas orações, chegarmos na presença de Deus, buscarmos ao Senhor de fato, como igreja do Senhor Jesus, como aqueles que têm acesso de fato ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, pela via, pelo novo e vivo caminho, pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, que está sobre nós. É verdade. Se é o texto da palavra de Deus, somos lavados, somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus, fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. E aí veio o texto de João 5,14. João 5,14 já se utiliza de uma outra palavra. Veja só João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, olha, pedirmos, essa palavra, preste atenção, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a sua palavra, aquilo que nós sabemos, conhecemos, a revelação de Deus na sua palavra. A palavra que aparece aqui em 1 João 5,14 é telema, diferente daquela lá. Aqui já fala da nossa maturidade, da nossa consciência, entendermos quem nós somos em Deus, porque essa palavra significa o que se deseja, o se tem determinado que será feito no propósito de Deus. Olha isso. Em abençoar através de Cristo aquilo que Deus deseja que seja feito por nós. Irmãos, nós precisamos despertar para essa grande verdade. Por isso, nós não podemos, de forma alguma, falhar. Nós não temos o direito de falhar nessa área, porque isso, as pessoas dependem. O Brasil precisa de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, orando, colocando, fazendo petições com texto de Filipenses 4,6, oração e súplicas com ação de graça. E aí a gente fecha todas as comunicações que nós já estudamos, as outras mensagens que estão aí disponíveis no nosso canal no YouTube, fazendo petições, fazendo aitema, que deriva da palavra aiteo, que é essa linguagem que a gente entende qual é a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus, e aí nós vamos buscar ao Senhor dentro desse objetivo, a partir do conhecimento que temos da palavra de Deus. Então, se nós não
atentarmos, se nós não prestarmos atenção nisso, meus irmãos, nós estamos falhando de maneira muito perigosa na nossa responsabilidade. Isso não é para fazer a gente se sentir culpado, é para fazer você se sentir responsável, porque a oração de um justo, e justo é aquele que foi justificado pelo Senhor Jesus, você que já foi salvo, você que já foi lavado no sangue do Senhor Jesus, é um salvo, é um justo, não por suas próprias qualidades, mas porque Jesus te fez justo, e agora você é alguém que pode orar, suplicar, interceder, buscar a Deus por tanta gente que está cego, que está nas trevas, e que nós podemos, como luz do mundo, iluminar com a luz do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. Por isso, eu quero orar com você e por você, que nós como igreja possamos ter essa consciência, essa responsabilidade, nossa posição em Deus. Sua oração é muito importante, sua petição, baseado na palavra de Deus, é fundamental. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, quero agora, meu Deus, pedir todos os meus irmãos, por todos os meus irmãos que estão aqui, e por aqueles que ainda, Senhor bendito, estão nos acompanhando pela live, e por aqueles, meu Deus, que vão entrar em contato, Senhor, com esse vídeo em algum momento. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, para que entendamos, ó Pai, a posição que temos em Ti, e que aqueles, meu Deus, que ainda não entenderam, a partir desta palavra, possam, Senhor, entender o seu papel, possam entender, Senhor, a sua posição, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço, e eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus.